Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, verso 12. O título do capítulo, A Vida Familiar Ideal. Repitam, por favor. Jahyat yat arte swam pranam hanyat va pitaram gurum tasyam swatyam striyam jahyat ya tena hi ajita jita jahyadhyadarte swapranam hanyavapitaram gurum tasyam satvam striyam jahyat yastena hyajito jitar. Jahyat, alguém pode abandonar. Yat arte, por causa de quem? Swan, sua própria. Pranan, vida. Hanyat, ele pode matar. Va, ou Pitaram, o pai. Gurum, o professor ou mestre espiritual. Tasyam, a ela. Swatvam, propriedade. Striyam, a esposa. Jahyat, ele deve abandonar. Ya, aquele que, a suprema personalidade de Deus. Tena, por ele. Ri, na verdade. Adita, não pode ser conquistado. Jita, conquistado. A tradução é a seguinte: a quem considere tão seriamente sua esposa como propriedade sua, que às vezes, por causa dela, suicida-se ou mata os outros, incluindo até mesmo seus pais, seu mestre espiritual ou seu professor. Portanto, se alguém consegue abandonar o seu apego a semelhante esposa, conquista a suprema personalidade de Deus, que jamais é conquistado por alguém. Repitam, por favor. Há quem considere tão seriamente sua esposa como propriedade sua, que às vezes, por causa dela, suicida-se ou mata os outros, incluindo até mesmo seus pais, seu mestre espiritual ou seu professor. Portanto, se alguém consegue abandonar o seu apego à semelhante esposa, conquista a suprema personalidade de Deus, que jamais é conquistado por alguém. Significado: todo esposo é demasiadamente apegado à sua esposa, portanto, desfazer a ligação com a esposa é extremamente difícil. Mas se em troca do serviço à suprema personalidade de Deus, alguém puder de alguma maneira desfazer-se desta relação, então o próprio Senhor, embora não seja muito suscetível de ser conquistado por ninguém, fica sob o inteiro controle desse devoto. E se o Senhor estiver satisfeito com o devoto, nada lhe é inacessível. Por que não deveria alguém abandonar sua afeição pela esposa e filhos e refugiar-se na suprema personalidade de Deus? Qual a perda material que existe nesta tomada de decisão? Vida familiar significa apego à esposa, ao passo que sannyasa significa desapegar-se da esposa e apegar-se a Krishna. Esse é um capítulo bem forte, interessante. E aqui a linguagem está sendo dirigida no sentido da esposa. A linguagem é toda colocada no sentido da esposa. Até a redação do português, eu acho que tem uma incoerência, ao meu ver. Eu não sou tão experiente assim, mas eu não sei o sânscrito para fazer a comparação. Mas esse é um verso que merece uma revisão, porque fala
fala da consideração que a pessoa tem à esposa. Diz assim: há quem considere tão seriamente sua esposa como propriedade sua. Então fala do apego da pessoa à esposa. E depois diz assim: se alguém consegue abandonar o seu apego a semelhante esposa, eu acho que pela interpretação do texto seria: portanto, se alguém consegue abandonar semelhante apego à sua esposa, não me parece ser o apego à semelhante esposa, porque não está descrevendo defeitos da esposa, não está dizendo que é uma prostituta, que é uma ladra, que é uma mulher relaxada, que não cuida de nada, que é ateísta, sei lá o que, masoquista, qualquer outra coisa. Está dizendo simplesmente, está falando do apego. E depois diz semelhante esposa, mas não estava descrevendo a esposa antes. Então, em termos de interpretação de texto, aqui merece uma revisão dos sanscritistas, da BBT, para poder deixar o tema um pouco mais claro. Mas tem outras coisas a ser comentadas no verso, né? Então diz que tal homem, está falando do homem aqui. Este verso pode não parecer universal, porque está tratando do homem para com sua esposa, mas ele tem um sentido universal. Antes de vermos o sentido universal, vamos ver aqui o sentido realmente genérico, né? Relacionado de homem à sua esposa. Então diz assim: há quem considere tão seriamente sua esposa como propriedade sua. Então aqui é o erro básico que Krishna no Bhagavad Gita alerta Arjuna para cumprir com o seu dever de lutar. Ele diz: você deve lutar, mas sem sentimento de propriedade. Então Krishna diz isso para Arjuna, para que Arjuna entenda que ele tem que lutar sem apego ao resultado da ação dele. Mas aqui está falando da esposa como propriedade sua, como propriedade do indivíduo. Ele considera, o indivíduo enlouquece tanto, ele entra numa mentalidade corpórea, tanto que ele considera a esposa como propriedade, ou seja, como objeto. Ele é incapaz de vê-la como sujeito. E ele também é incapaz de ver-se a si mesmo como um sujeito autônomo. Ele se vê num jogo de interesses onde os objetos se associam em termos de buscando completude, buscando se completarem mutuamente, e que os objetos e que a vida se torna como a vida materialista é, como a gente vê como a vida é. Todo mundo olha um para o outro, tentando ver como essa pessoa pode me ajudar a conquistar os meus objetivos. Tem vários ditados populares que representam isso. É cobra comendo cobra, e um monte de coisas assim que se referem a esse tipo de mentalidade de exploração, de ver o outro como propriedade sua. Até a música moderna do Brasil, uma excelente qualidade de música, para não dizer o contrário, né? O funk, que diz dado, cada um no seu quadrado, né? Aquela coisa. Então, o individualismo é muito proeminente nessa era de Kali agora. E definitivamente as pessoas são carentes, tão carentes e ao mesmo tempo tão despreparadas por valores elevados, mesmo valores humanos elevados, que não será de forma natural que as pessoas vão poder enxergar o mundo como parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, como energia de Deus. Precisa de educação, precisa de proteção, precisa dos devotos. Os devotos que recebem o conhecimento da sucessão discipular precisam abordar as pessoas. Prabhupada criou um sistema perfeito, inclusive com livros que atingem a intimidade das pessoas em seus lares, né? Imagine, os livros atingem os lares, as pessoas recebem
os livros na rua, levam para casa e inadvertidamente abrem um livro daquele, começam a ler e de repente se interessam pelo assunto. Tem muitos casos contados assim. Tem casos de parentes de pessoas que compram um livro na rua, levam para casa, deixam lá largado, aí vem um outro parente, um membro da família, pega o livro e vai ler. Então, Prabhupada criou um sistema, templos com portas abertas para receber convidados, atenção para as pessoas, cuidado quando as pessoas chegam, conversar. Prabhupada gostava da relação interpessoal, ele queria que cuidássemos dos visitantes. Tem os famosos darshans de Prabhupada, que os devotos fazem isso até hoje, que depois dos programas, o Prabhupada se sentava no seu quarto em algum lugar, recebia alguns convidados mais diferenciados da galera e conversava, às vezes, professores, pais dos discípulos dele, estudantes, e conversava com essas pessoas em particulares. Então, há os famosos darshans que Prabhupada dava. Então, Prabhupada estava muito atento ao jnana, ao conhecimento. Ele não estava assim relaxado, simplesmente considerando o sukriti, o merecimento das pessoas, o punya das pessoas, e considerando que qualquer atividade feita purificaria a pessoa. Prabhupada tinha um projeto, um plano intelectualmente ativo para interagir com a intelectualidade das pessoas, para que as pessoas pudessem tomar a decisão de dizer: eu renuncio às minhas propriedades e eu entendo que todas as minhas propriedades são partes integrantes de Deus, são partes de Deus e devem ser úteis para o serviço. No significado, Prabhupada fala isso. Se alguém, em nome do serviço devocional, deixa as exigências da vida familiar e se dedica ao serviço devocional, ele se purifica e faz um grande serviço para a sociedade. Mas o verso, voltando ao verso aqui, o português do verso, diz que às vezes, por causa dessa mulher, dessa esposa, ele se suicida ou mata outros. A psicologia estuda muito bem esses casos e entende que a causa assim, primária seria a esposa, no caso, considerando ainda gênero homem e mulher aqui, como está sendo apresentado no texto. A causa primária seria a esposa, mas tem uma causa remota que faz ele se suicidar ou ele matar, que não é exatamente a esposa. Existe uma causa remota que não é exatamente a esposa, é o apego. Esse é o trabalho do Bhakta, do yogi. É o apego. É o apego, é mais o que mais? E esse apego se beneficia ou cresce ou se apoia em que substrato? Qual o substrato do apego? O falso ego, a identificação com o corpo. Então nós matamos alguém que nos traiu ou que nos ofendeu seriamente, ou nós nos suicidamos diante da impossibilidade de matar e da grande dor que estamos sentindo por causa de um apego falso. É falso, esse apego não é verdadeiro, ele está na plataforma do falso ego. Ele não atinge a alma. A alma espiritual está lá atrás de tudo isso, dizendo: não, não é por aí, não é por aí. Mas o indivíduo não entende, não escuta aquilo. A alma está lá gritando: não é, não vá nessa direção, você está indo errado, você está indo errado. Mas o indivíduo vai porque o falso ego dele, a psique dele não tolera traição, não tolera ofensa, não tolera amor não correspondido, não tolera paixão frustrada, não tolera falta de prazer sexual, as interações sensuais com o sexo oposto. Então o indivíduo termina desse jeito e se suicida ou mata. Então, mais uma vez, é preciso estar atento aqui para evitar uma tendência à misoginia de ter uma aversão às mulheres, porque o texto isoladamente pode parecer demonstrar isso. Não é isso aqui. O texto aqui é um texto que trata de yoga, mas está aplicado a um contexto onde o exemplo a ser dado é o exemplo de um homem que se apega a uma mulher.
Então, essa é a escolha do autor. Ele escolheu assim, falar do homem à mulher. Mas o apego não existe só do homem à mulher e não é prejudicial apenas do homem para com a mulher. É prejudicial da mulher também para com o homem. Nós temos o caso de Mirabai, a grande poetisa, princesa indiana, recente, não é muito antigo. Mirabai era uma princesa e era apaixonada por Krishna. E ela renunciou tudo, renunciou à vida familiar, uma coisa que é praticamente impossível para uma mulher. Praticamente impossível para uma mulher renunciar à associação com os filhos. Muitas mulheres se submetem a todo tipo de abuso dos seus maridos para não perder os filhos, para não ficar sem os filhos. Às vezes ela não tem condição financeira e para que os filhos não sofram privações, elas preferem ficar com um marido abusivo, que não respeita, que não ama, que trai, somente para ficar com os filhos. Então essa é a cabeça de uma mulher na relação com os filhos. Então Mirabai renunciou isso, renunciou à ideia de ter filhos para poder prestar serviço a Krishna. E tem muitos casos da renúncia da mulher para com o homem, com o apego familiar, com apego de um modo geral. Aqui se trata do apego. Embora dentro do contexto se esteja falando de homem com mulher, o texto se baseia num conceito filosófico fundamental de Bhakti. O indivíduo praticante de Bhakti, o Bhakta, deve ter o cuidado de se desapegar do fruto da sua ação. Se ele não se desapega do fruto da sua ação, as suas atividades não tornar-se-ão Bhakti, devoção pura, no devido curso do tempo. Ele precisa trabalhar com isso, ele precisa trabalhar com confiança, ele precisa trabalhar com a disciplina do serviço devocional. A disciplina que trata o indivíduo como um aprendiz e que tudo o que ele faz para Krishna é bom para Krishna, tudo o que ele faz para Krishna é benéfico para o desenvolvimento espiritual e que, portanto, ele pode fazer independente de que aquilo lhe traga benefícios ou não traga benefícios. Então, esse conceito precisa existir porque é a base do conceito do desapego. O conceito de propriedade, que também filosoficamente é tratado aqui, que alguém... Imagine que erro considerar um outro indivíduo que está na condição de seu cônjuge como sua propriedade. É uma grande ilusão. É como considerar os filhos como propriedade. Outra ilusão, outro arranjo básico de Maya, a energia ilusória. Maya faz isso. Maya nos faz sentir afeição por alguém, essa afeição se mistura com a nossa libido, se torna amor conjugal, paixão conjugal, depois essa paixão se transforma em amor conjugal, a pessoa desenvolve uma relação de troca de sensações de amor e também de sensações de rejeição, e nesse apego e rejeição ela vai tocando a relação de amor, esquentando, esfriando, consecutivamente, muitas vezes, até que aquilo se transforma praticamente numa neurose. Aquele amor que poderia ter evoluído para a liberação da pessoa, para o amor universal, para a bondade, se transforma em ferramenta de luta, arma, se transforma em arma de guerra contra vizinhos, contra parentes, contra a sogra, contra todos. Aqui se refere a que a pessoa se suicida, mata outros, até seus próprios pais, até o mestre espiritual. Imagine, para isso está escrito no Bhagavatam, que o mestre espiritual é assim, inatingível por alguém. Ele aqui pode ser morto devido ao apego da pessoa. E mata seu professor, outra autoridade. O princípio de autoridade aqui
para mostrar o exagero de que o apego leva, é representado por três autoridades que são inquestionáveis. Os pais, que nós compreendemos isso na nossa cultura judaica cristã, o mestre espiritual, que nós não compreendemos tão bem, mas temos uma noção da importância da santidade das autoridades espirituais, e o professor, aquele que nos ensina, que nos cuida, que nos traz o benefício de nos orientar. Então, três autoridades inquestionáveis são colocadas aqui como para mostrar o exagero da relação de apego por alguém que, confundida, pensa que o seu cônjuge é sua propriedade e desenvolve uma relação tão doentia, tão neurótica, que chega ao ponto de assassinar ou se suicidar. Então, o tema é muito interessante aqui, mas o conceito de apego não pode estar separado disso, senão a gente vai discutir o assunto como se fosse uma inter-relação mundana, tipo novela ou qualquer outra coisa assim. Não é. Isso aqui está baseado na didática de Bhakti. Esse exemplo é para ensinar que uma pessoa deve se desapegar do apego material. E na vida material, na vida conjugal, homem e mulher desenvolvem uma relação de responsabilidade. Esta relação de responsabilidade um com o outro, de compromisso um com o outro, de dar ao outro toda a sua dedicação para que o outro tenha suas necessidades satisfeitas. E ele avalia as necessidades do outro em termos de necessidades materiais e espirituais. E homem e mulher se relacionam, então, dentro da vida conjugal, nessa situação, para promover a satisfação da necessidade do outro. Mas não há necessidade mais preemente, mais difícil e mais importante de ser satisfeita do que a necessidade espiritual. É preciso entender que o outro precisa estar posicionado espiritualmente. Aí o casamento Vaishnava alerta o cônjuge a ficar atento para ocupar o outro, ou favorecer que o outro se ocupe em serviço devocional. Aproximar o outro de quê? Dos Shastras. Aproximar o outro do livro, dos estudos, das instruções do mestre espiritual, das instruções dos sadhus, das instruções de Krishna dadas no Shastra. Aproximar o outro do guru, do mestre espiritual, para que o outro tenha a oportunidade de ouvir diretamente do mestre espiritual a grande importância da vida humana, o grande prêmio que era obter a vida humana. Para aproximar o outro da comunidade Vaishnava. Aí a gente tem muito o que falar, né? Porque a comunidade Vaishnava tem focos de doenças gravíssimas, contagiosas, como a gente entende comunidade Vaishnava, né? Tem foco de doenças contagiosas, de cânceres assim pesados, que a gente sabe que isso atinge, essas doenças atingem a comunidade Vaishnava. Porém, o que se recomenda é que o cônjuge aproxime o outro, o seu cônjuge, em Guru, Shastra e Sadhu, a associação Vaishnava, a comunidade Vaishnava, que visa a satisfação de Krishna, que está baseada na verdade do serviço a Krishna, na verdade da personalidade, da identidade de Krishna como a pessoa suprema. Então, nesse ponto, a gente saberia lidar com comunidades que têm focos de doenças, de falta de fé, por exemplo. Para que doença pior do que a ashrada? Né? O Bhagavad Gita explica qual o destino daqueles que são ashradas. Ashrada dana purusha dharmasyasya parantapa aprapyamani vartante mrityu samsara vartmani. O 9º capítulo do Bhagavad Gita explica que se uma pessoa não desenvolve fé e torna-se ashrada, então fatalmente ela repetirá o ciclo de nascimentos e mortes que ela já está. Mrityu samsara.
no samsara da morte, de nascer e morrer repetidamente. Então a fé é muito importante. Então, uma comunidade que tem um foco da doença, da falta de fé, precisa ser tratada, mas quem está nessa comunidade? Quem está nessa comunidade precisa ter o cuidado de proteger-se para evitar o contágio com a falta de fé. E tem outras doenças, tem muitas doenças, né? A falta de fé é a mais comum, assim, tipo gripe. Tipo gripe, mas tem doenças muito mais sérias que na falta de confiança no mestre espiritual, Prabhupada, na falta de confiança nas bases filosóficas de Prabhupada. São doenças graves que existem, que pegam as pessoas mais intelectuais, por exemplo. Na falta de confiança nos livros de Prabhupada, na falta de confiança nas descrições de Prabhupada a respeito dos malefícios existentes na sociedade materialista que estamos inseridos. Então, tem muitas doenças que atacam as comunidades Vaishnavas, mas ainda assim, voltando para o ponto aqui, é importante que o cônjuge se preocupe, tenha o compromisso de ajudar o outro a livrar-se das dificuldades que ele pode encontrar. E isso é companheirismo, é amizade, é compromisso, não é sentimento de propriedade. Ele deve ser um companheiro do seu cônjuge de forma a favorecer que o seu cônjuge obtenha todas as vantagens que precisa ter para avançar espiritualmente. Ainda que seja no nível diferente do que a pessoa própria tem, é muito importante que ela seja cuidadosa em ajudar o cônjuge a regar a sua plantinha de devoção, para que essa plantinha de devoção cresça. Paciência, tolerância, bondade tem que existir dentro da relação marido e mulher para que isso aconteça. O tema aqui é esse, né? Então, Prabhupada diz aqui: por que não deveria alguém abandonar sua afeição pela esposa e filhos e refugiar-se na suprema personalidade de Deus? Outra vez é importante identificar aqui as palavras. Prabhupada está falando de afeição. Talvez seja impossível abandonar a afeição, mas a pessoa, mais uma vez, deve abandonar o apego a esposa e filhos. Isso sim, o apego. Mas a afeição não é maléfica como o apego. A afeição é um sentimento de avanço espiritual. Uma pessoa avançada espiritualmente ama a todos e todos a amam. Então, aqui a palavra afeição está sendo usada, mas para elucidar ou para conter o que ela, em geral, tem intrinsecamente, que é o apego. E esse apego está relacionado com a sensação egoísta de propriedade. Então, o que deve ser abandonado aqui não é a afeição amorosa, a relação amorosa, a bondade que um Vaishnava tem, mas é a afeição conectada com o tema apego. Outra vez, precisamos estar atentos para entender que é o apego que deve ser abandonado. O apego egocêntrico, egoísta, o apego que faz com que a pessoa se utilize do cônjuge, se utilize dos filhos em benefício próprio. Isso é que deve ser abandonado aqui. E diz também, e refugiar-se na suprema personalidade de Deus. Ele pode refugiar-se e motivar, devido à afeição, motivar o cônjuge e os filhos a também refugiarem-se na suprema personalidade de Deus. Tem muitos níveis de refúgio. Um refúgio muito simples é buscar a associação. Estar com os Vaishnavas, comemorar com os Vaishnavas as celebrações Vaishnavas, das datas Vaishnavas, estar com os Vaishnavas. Isso é
isso é cultivar a afeição e ajudar os Vaishnavas a ocuparem-se em serviço devocional. Esse é o tema aqui. Para eu explicar afeição em base a apego, eu me baseio no que Prabhupada diz aqui para concluir o seu significado. Ele diz: vida familiar significa apego à esposa, ao passo que sannyasa significa desapegar-se da esposa e apegar-se a Krishna. Um sannyasi pode desapegar-se da esposa e manter por ela a mesma afeição que ele mantinha antes, o mesmo sentimento de amor não egoísta que ele sentia antes. Mas isso não é uma coisa tão simples de acontecer. O que ele deve abandonar, de fato, está bem claro aqui, é o apego. O apego, sim, ele deve desapegar. Agora, se na ordem social ele se enquadra no estilo de vida de sannyasa, então, além de desapegar-se da esposa, ele também deixa a companhia da esposa para seguir a companhia de um pregador itinerante que vai cuidar da vida espiritual de outros. Assim ele pode ser um sannyasi. Não é só ser um sannyasi por desapegar-se da esposa. Um grihasta pode ser desapegado da esposa se ele não está apegado ao conceito de vida familiar grihamedi, de vida familiar centrado no gozo dos sentidos, de comer o que gosta, fazer o que gosta, e todas as suas fantasias serem satisfeitas como ele gosta, e por aí vai. Isso é vida familiar com apego. Mas a vida familiar com apego a Krishna é onde entra o serviço devocional e que evolui para o desapego completo e, em alguns casos, até para que tomem sannyasi. Bom, é isso aí. Tema difícil de ser comentado, mas é o que eu posso falar agora. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.